Então, na última aula de ética, nossa aula já está sendo gravada, só para vocês terem conhecimento. Na última aula de ética, nós estávamos continuando com a conceituação, né, de como alguns princípios éticos que a gente tem que estar sempre pontuando para que a prática profissional de vocês seja orientada por esses aspectos. Então, nós temos o aspecto da justiça, né, na qual é o respeito à igualdade de todos os cidadãos. Então, o princípio da justiça ele está associado numa tentativa de igualar as oportunidades de acesso à saúde, preocupando-se com a equidade na distribuição de bens e recursos considerados comuns. E aí a gente vai falar um pouco agora sobre o que é a ética profissional propriamente dita, né? Então, a ética profissional, ela é um conjunto de normas éticas que formam a consciência do profissional e representam imperativos de sua conduta. Ter ética profissional é o indivíduo cumprir com todas as suas atividades de sua profissão, seguindo os princípios determinados pela sociedade e pelo seu grupo de trabalho. E aí a gente tem vários exemplos que a gente pode estar pontuando, dentre os quais, por exemplo, a profissão de médico, né? Que é uma profissão antiga. Os médicos, e não somente a medicina, mas todas as outras áreas, como a própria biomedicina, que é a minha, a psicologia, o direito, a farmácia, todas essas profissões nós chamamos de profissões regulamentadas. A de vocês, técnico em análises clínicas, também responde a essas regulamentações, tá? E aí você tem um conjunto de normas éticas que a gente fala que é o Código de Ética da profissão. E aí, dentro daquele código de ética, dentro dessas normas, vai ter as orientações para que você, como você agir, qual é o desejável das suas ações, né? A desejabilidade da profissão, para que você seja orientado no seu comportamento, na sua postura e no seu compromisso, né? Então, dentro dessas normas existe lá o que que você, o que compete a você, o que é esperado naquela circunstância, né? Eles podem, por exemplo, querer uma conduta adequada de acordo com o contexto, né? Qual é a sua função dentro de uma instituição, né? Como é que você deve, quais são as suas atribuições, quais são as suas obrigações técnicas e assim vai. Mas não somente cobra da gente, né? Esses códigos de ética, eles também trazem quais são os nossos direitos e reconhece isso somente numa situação em que aquilo ali está sendo alvitrado, ou seja, está sendo ignorado. E aí você pode recorrer ao seu código de ética para que essas questões sejam resolvidas com o contratante ou com o serviço em si que você está ali trabalhando, tá? Existe também essas questões, mas a grande maioria é para fiscalizar e monitorar as ações coletivas e individuais dos membros daquela profissão, tá? E aí, geralmente, profissões regulamentadas, você tem um documento que reconhece você por aquele conselho que você responde, por exemplo, dentro da biomedicina, né? Aí temos vários CRBM espalhados pelo Brasil. E o CFBM, que é o Conselho Federal de Biomedicina. Então, os conselhos regionais, que são espalhados geralmente por regiões ou estados, a gente responde ao CFBM através dos nossos CRBMs locais. Aqui na região da Bahia, todo biomédico ele é registrado no CRBM 2, que a sede ficava em Recife, mas agora eles modernizaram um pouquinho e tem várias sedes em algumas cidades também. Aqui na Bahia já tem
uma filial, né, da sede, para poder ajudar os profissionais e também ficar mais fácil o acesso, caso tenha que resolver algo no modo presencial, né? Porque mesmo à distância, conseguiria, mesmo antes da pandemia, a gente conseguia uma boa comunicação através dos canais de contato, né? Seja rede social, seja e-mail, principalmente, porque esses tipos de instituições trabalham muito com comunicação via e-mail. Então, assim, uma coisa que vocês têm que observar é que um indivíduo considerado que está de acordo com a sua obrigação ética e seu compromisso, ele necessariamente ele vai ter um bom conhecimento do seu código de ética e vai levar ele a sério. Então, o dever da profissão, que é estar ali cumprindo com suas obrigatoriedades, ele vem desse princípio aí, do princípio da ética profissional, tá? O atendente de farmácia, por exemplo, ele deve, antes de tudo, prezar pelo respeito integral ao seu cliente. Da mesma forma, ele deve respeitar todos os seus colegas e chefes, criando um ambiente harmonioso de trabalho. Até isso, que está escrito aí, parece ser uma coisa simples. E é simples. Mas isso aí também é previsto pelo Código de Ética Profissional, né? De você, de cada profissão. Então, naturalmente, eu me comportar bem, eu valorizar, eu respeitar as pessoas, os colegas. Isso fala muito da postura ética que esse profissional tem. Então, você reconhecer, né, as potencialidades do seu colega, conseguir trabalhar bem com a equipe e ter um bom relacionamento com todos, isso já é um ponto muito positivo do ponto de vista ético de qualquer profissão. A gente dá o exemplo aí da farmácia, mas isso serve para qualquer profissão, tá? Devemos deixar de lado o nosso preconceito quando exercemos o nosso papel profissional, tá vendo? Temos que ter em mente que quando estivermos atuando profissionalmente, não podemos permitir que nossos preconceitos influenciem na nossa postura profissional. Não aceito não ao preconceito. É muito interessante essa colocação desse slide. Vamos entender o porquê. Nós vivemos numa sociedade brasileira que o Brasil, e a gente tem que ser sincero, tem que ser pé no chão e ser bem realista. A gente é um país ainda com índice de discriminação e preconceito elevado, tanto de maneira velada, como a gente chama, né, de maneira sutil, ou de forma muito explícita. E ainda tem o cyber preconceito, vou dizer assim, cyber discriminação, que é via internet. Então, assim, veja, é, então isso quer dizer o quê? Que muita gente, a gente vê uns discursos na internet, porque vamos combater o preconceito, vamos combater a discriminação, a desigualdade, tentando trazer essa consciência política. Mas a gente vê que há ainda muito a ser feito, uma luta diária. E às vezes a gente vê uma hipocrisia. Eu vou dizer por quê. Porque tem gente que fala, eu não sou preconceituoso, eu não tenho, não sou racista. Mas no primeiro momento tem uma atitude. Na primeira oportunidade, eu num momento assim corriqueiro, tenho uma atitude que se considera inocente, mas que está reproduzindo preconceito, né? Aí eu lembro quando a Jojo Todinho participou da Fazenda, e ela saía como vencedora, e ela deu uma entrevista que eu não sei onde foi, mas eu achei muito interessante porque eu vi na internet a fala dela, ou repercutindo por um tempo. A Jojo falou assim que ela é uma afronta, porque ela é uma preta, gorda e favelada, né? E aí ela dizia que as pessoas dizem que não tem preconceito, que não tem discriminação. Aí chega uma Jojo Todinho, e aí às vezes as pessoas ainda, né? Acontece de um olhar,
um despeito. Como pode ela, tão gorda, tão peituda, e consegue fazer sucesso e ganhar público? Tem gente que ainda questiona nesse sentido, entendeu? Então, isso quer dizer, ela é uma afronta. Ela é tudo que a população não valoriza, ela quis dizer, e ela continua ali, resistindo. Porque Jojo Todinho poderia muito bem negar a sua origem, negar suas coisas, até modificar a sua fala. Mas ela é o que ela é. Então ela é aceita e ela quer isso e ela gosta disso do jeito que ela é. Porque um branco, ele não pede licença para falar gíria ou para se comportar ou para botar pista e fazer qualquer coisa. Mas um negro que sai da favela e que tem os seus black powers, que é uma resistência também, uma forma de resistência, e se for gorda ou não. Então, assim, ela já tem os estigmas sociais quase todos, né? Ela tem a favela, ela tem a obesidade, que é a questão da gordofobia, né? Não sei se vocês já ouviram falar, e a questão do negro, que ela pode ter, com certeza, ter sofrido em algum momento racismo e coisas do tipo. Então, assim, isso fica uma reflexão. A gente deve falar sobre diga não ao preconceito, não da boca para fora, e sim de dentro. Isso tem que estar já muito bem alinhado dentro da nossa cabeça. Isso tem que você querer não ser uma pessoa preconceituosa e de reproduzir preconceito e discriminação. Primeiro você tem que despertar a sua consciência e isso tem que estar muito bem arquitetado na sua cabeça para que você encare isso como um valor. Não, eu vou ser um profissional que não vai reproduzir nenhum tipo de preconceito. Então, eu vou atender do preto ao branco, ao pobre, ao amarelo, ao deficiente, né, que também são pessoas que sofrem com a questão do ataque social, o drogado, o presidiário, né, porque quando a gente vai trabalhar com saúde, você atende todo mundo. Então, você não pode atender com um certo privilégio e o outro como se fosse um inseto. Professor, Oi. porque tem muito estado aí onde tem casos que médico mesmo no posto em saúde não quer atender um gay, não quer atender Isso uma mesmo. mulher trans, Desse jeito. Desse nem jeitinho. negros. E eles acham que estão no direito disso, de não querer atender. Pois é. Deixa eu te falar uma história. Eu gosto quando você traz suas colocações, porque elas me trazem insights, lembranças. Então, quando eu trabalhava em São Paulo, logo no início da minha carreira, eu escutei um discurso de um colega meu, que ele era técnico de enfermagem, trabalhava com a gente lá no hospital e tudo. E ele falou, Jonathan, eu fui fazer um atendimento porque eu sou homossexual e ele era bem tranquilo, a gente conversava abertamente, uma pessoa de respeito, né, independente de orientação, a gente tem que entender que orientação sexual não está associada à perversão. E aí ele falava assim para mim, ele disse, Jonathan, eu nunca sofri tanto preconceito como eu sofri nessa consulta médica, porque eu tive que fazer um exame, porque, infelizmente, ele falou que estava se relacionando com uma pessoa, que era um parceiro dele, e ele tinha descoberto uma traição, e nessa traição, o parceiro dele passou HPV para ele. E aí ele ficou com HPV na região anal, entende? E aí ele teve que fazer o tratamento obrigatoriamente. Só que ele teve que contar as condições com que ele contraiu esse HPV, porque é necessário. E ele, como por ser homem, geralmente, porque assim, alguns tratamentos, obviamente, que tem tanto médico mulher como médico homem, mas nesse caso específico dele, e na região lá da gente, só tinha como fazer com aquele médico, entendeu? Porque era o único que tinha acesso no momento. Então, o tratamento do HPV na região anal era feito por aquele médico em específico. Mas foi uma situação muito triste para ele. Ele disse que sofreu muito preconceito, muita negligência, porque quando ele falou que ele se contraiu dessa forma, ele sentia no olhar, na fala, como se ele fosse uma pessoa sem valor, sem nada, porque isso ali deveria ter sido evitado na cabeça do médico, tá entendendo?
mais ou menos nesse caminho. Então, assim, a gente está falando de um exemplo bem drástico, esse que eu estou dando, mas existe também essa questão, sim. Então, por que que muitas transexuais e prostitutas, coisas do tipo, essas pessoas, elas elas lutaram, já fizeram protestos para poder ter direitos reconhecidos. Eu li uma reportagem que muita gente ficou até tirando caçoando, viu, nos comentários do Instagram. Eu vou ver se eu acho para mandar para vocês no grupo, porque eu achei isso um absurdo. As prostitutas lá de cidades do BH, pronto, de Belo Horizonte, saiu no G1, viu? Elas estavam reivindicando direitos de, de vacinação logo para elas, porque elas são muito expostas. E aí a população teve né, e aí elas estavam se sentindo vulneráveis, porque elas estão a serviço da sociedade, porque, vamos ser claros, a prostituição é uma profissão muito antiga, tá? É profissional do sexo mesmo, tá? E prostituição tem estigmas morais, né? A gente sabe disso. Eu não estou aqui fazendo apologia à prostituição, não, viu, gente? Eu não estou aqui estimulando ninguém a isso, não. Ouça bem o que eu quero dizer. E aí, elas botaram na reportagem assim, que a sociedade hipócrita usa dos nossos serviços, mas não quer nos dar direito nenhum. Então, elas não tinham direito nem à vacinação reconhecida, porque muitas delas sustentam as famílias através desse tipo de serviço, infelizmente. E isso acontece porque o nosso país é desigual, né? Elas são prostitutas porque elas querem? É uma opção? Não. É uma necessidade, muitas vezes, tá? E hoje em dia, na rede social, eu posso falar isso, porque é um ataque, né? Então, quando eu vi a reportagem lá do G1, aí tinha muita gente colocando lá, e eu vou usar os termos que tinha nos comentários, viu? Agora puta tem direito. Gente, antes dela ser PUTA, ela é um ser humano, então ela tem direito, sim. Tá entendendo? Então a gente tem que ter consciência política, ética, para entender que aquilo ali é um ser humano também. Independente de profissão, de escolhas, de seja lá o que for, é um direito, tá? Um criminoso, seja ele qual for, ele também tem direitos. Então, assim, a gente tem que parar de querer. Então, assim, por isso que eu abro a boca e digo que nossa sociedade ainda tem muito o que aprender e tem muito o que evoluir. É uma desigualdade e essa desigualdade ela é reforçada pelo preconceito, tá? Então, é Professor, complicado. Oi. professor, sobre a lei que impede homens gays de doar sangue, o senhor acha que realmente tem alguma coisa a ver ou é só homofobia do Estado? Isso aí eu esqueci a palavra agora, mas isso é um preconceito estrutural e ele é reforçado pelo ponto de vista biológico. Antigamente, Giovana? Sim. Giovana, antigamente foi associado, isso não é eu que estou dizendo, viu? Fique bem claro, que o vírus HIV era só contraído entre homossexuais. Aí, pelo fato de homossexuais terem práticas que são consideradas não adequadas sexualmente falando, do ponto de vista do ato sexual, aí antigamente existia essa questão. Antigamente, viu, Giovana? Agora isso não existe mais, não. Homossexual pode doar sangue, sim. Ah, eu não sabia ainda. Isso já existiu, mas hoje em dia Oi, isso você tá não, aí? hoje em dia isso aí não é mais é, uma, isso não é mais levado em consideração, não, tá? Agora Professor, sim, deixa eu só terminar meu raciocínio, Ana. Agora sim, o que é levado em consideração é assim, se você tem mais de um parceiro e se você teve muitas relações sexuais sem proteção, independente de orientação sexual, aí não é adequado que você faça determinados procedimentos
porque aí você pode estar vulnerável a algum tipo de infecção que ainda não foi detectada, por exemplo. Mas isso independente de sexualidade. Pode falar, Entendi. pode falar, Ana. É porque eu sei reforçar assim, professor, que às vezes as pessoas que não são preconceituosas que falam, eu acho que pelo a pessoa vê que pelo gesto do olhar, porque tem várias vezes que eu cheguei em um canto onde chegou um gay assim, e Uhum. aquela pessoa, ela não pôde falar, mas eu vi que no olhar dela foi aquele olhar de discriminação, aquele É, afastamentozinho assim do ladozinho, é. pra não ficar muito perto. Aham. Então, às vezes a pessoa, não é que a pessoa, às vezes nem se acham que estão sendo preconceituosos, mas eu acho que pelo olhar, assim, eles sem fazer, sem querer, eles fazem esse preconceito, assim, do olhar, do afastamento, entendeu? Do falação, assim, do lado, assim, a costa vindo do lado com outra pessoa. Olha, Ana, isso a gente está dando um exemplo com a questão da homofobia, né? Mas existe até hoje com a pessoa que tem transtornos, né, mentais, né? Quem nunca viu uma pessoa com... Você vê uma pessoa transtornada no ônibus, uma pessoa que tem problemas mentais no ônibus. Geralmente as pessoas elas ficam olham com um olhar estranho, porque às vezes a pessoa tem um comportamento muito esquisito, né? Que na vista da sociedade é esquisito. Ou às vezes ela fica conversando sozinha, eu já vi várias vezes, entendeu? E eu cresci aqui na comunidade daí do BTN, porque minha família é daí, eu cresci aí no BTN. E antigamente tinha muitas pessoas que eram transtornadas e que andavam na rua, e aí as pessoas caçoavam. Aquela pessoa que passava com transtorno era caçoada. Por exemplo, tinha o grande exemplo da Lolo, que era chamada. Eu estou reproduzindo, não, eu estou dizendo como era, viu? Era Lolo doida, que ela era obesa e ela tinha transtorno. E tinha o Agenor, que jogava pedra nos outros quando mexiam com ele, porque ele ficava, né? Tinha vários aí. Então, isso também é uma questão que... Por que a Agenor jogava pedra nos outros? Porque os moleques ficavam tirando onda com ele, correndo atrás dele, jogava água nele, entendeu? Eu cresci vendo isso. Eu cresci também vendo que, principalmente na escola, na minha época, na época de vocês mudou muito, mas na escola, na minha época, o menininho que era considerado gay, porque às vezes o rapaz ele nem era assumido. Às vezes ele tinha uma feminilidade na fala, ou às vezes no gesticular, ou numa vaidade de cabelo, alguma coisa do tipo. Ali já era identificado como, não era nem gay, era o viadinho, e aí você era taxado de viadinho. E isso era uma questão de exclusão, os meninos não chegavam perto, só tinha amizade com meninas, não podia falar abertamente se gostava de rapaz ou de moças, mesmo que gostasse ou não. Se pintasse o cabelo, então, de alguma forma, e hoje em dia a gente vê que tem essa expressividade, né? Pode fazer o que quiser, usar maquiagem. Olha, eu estudei não, eu trabalhei em uma escola, Ana e Giovana, e isso foi em 2019, viu? Não faz muito tempo, não. Eu já saí dessa escola, não vou citar o nome, não é aí, não é essa escola de vocês. E lá teve um rapaz que ele foi para uma festa, ele já era homossexual, ele é homossexual, assumido, bem tranquilo, um rapaz tranquilo. E ele, nesse dia da festa, que foi uma festa cultural da escola, ele se maquiou. Ele se maquiou porque ele ia participar de uma dança junto com todo mundo. E ele se sentiu à vontade de expressar a sua sexualidade. Eu achei tranquilo. Mas a direção da escola conversou com ele só por causa que ele foi todo maquiado. Ele colocou cílios postiços, porque aquilo ali era um ataque à moral e os bons costumes que a escola prega. Ele se sentiu o quê? Excluído, não aceito, né? Desvalorizado. Aí eu botei na cabeça da coordenação e da direção lá na época, é uma escola particular, de que a atitude delas é de uma atitude homofóbica.
E eles ficaram com raiva de mim, entendeu? Mas é uma atitude homofóbica, porque isso é coisa do passado. Eu falei bem assim, ele tem direito de fazer isso, porque ele não veio aqui, ele não estava fazendo nenhum tipo de, como que eu posso dizer, de promiscuidade, ele não estava fazendo nenhum ataque à moral de ninguém, as pessoas, ele eu não vi como essa questão. Aí quer dizer, um palhaço quando se veste de mulher para fazer brincadeira é um ataque à moral? Estou dando um exemplo. Então, assim, se você for comparar a coisa, é sim um tipo de preconceito, é sim um tipo de homofobia. E aí ficou por isso mesmo. Não deu em nada, o menino se sentiu rejeitado, por isso, mas ele, como é jovem, ele não conhece os direitos dele, talvez. E não cabia a mim também ser militante ou falar algo do tipo. Mas eu cheguei a falar para a direção e a coordenação que a Então, atitude deles era uma atitude homofóbica. Mesmo professor, que eles não tivessem consciência, pode falar. quando o senhor fala de ferir a moral, o senhor está falando de ferir a moral da instituição ou a moral pessoal das pessoas que abordaram esse rapaz? Pessoal de todo mundo lá. Então, aí E é é, que né, entra a entra parte, aquela né, questão de que de a que é moral justamente individual não a está moral pessoal de alinhada. cada pessoa. É, Um é, exemplo, porque geralmente pessoas preconceituosas usam os seus conceitos, usam as suas ideologias para impor o preconceito. Seja um racismo, seja uma homofobia, seja uma gordofobia. uhum, Pessoas preconceituosas sempre vão procurar nichos para poder argumentar uhum, o porquê daquele preconceito. Aí é, entra, ah, mas porque você está ferindo a minha moral, você está ferindo isso. Tipo assim, eu acho que varia muito de pessoa para pessoa. Então, sempre que tiver uma pessoa preconceituosa, mesmo que, um exemplo, um homossexual esteja passando na rua e aquela pessoa saiba que aquela pessoa é homossexual, aí vai chegar e falar assim, nossa, você feriu a minha moral porque você estava, um exemplo, de cabelo pintado na rua, você estava de unha pintada na rua. Aí você realmente vai é, ferir a moral daquela pessoa. Porque é, é a moral, tipo assim, baseada no preconceito, digamos assim. O preconceito, na verdade, é isso. baseado na moral daquela pessoa. Então, tudo que um Isso. homossexual fizer vai abalar aquela pessoa, mesmo se ele tivesse ido sem maquiagem, tivesse ido, um exemplo, com Uhum, uma roupa curta. Porque tem, né? Tem homossexuais uhum, que gostam de se vestir com roupa curta. Ia ferir do mesmo jeito. Mesmo que é. ele não fosse. Qualquer ato que ele fizesse, qualquer coisa que ele fizesse, ia ferir a moral daquela pessoa. Deixa eu só te dar mais um exemplo, para tu ver como a coisa é grave. É, a questão agora, partindo para uma questão de diferenças biológicas. Pessoas que têm nariz grande, né, um nariz diferente, pessoas que às vezes têm uma dentição diferente, os dentes são mais afastados. Esse tipo de bullying, isso é discriminação. A gente está falando dos casos mais comuns, mas isso tudo que a gente pode pontuar de bullying, seja lá o que for, está enquadrado aí nessa questão de preconceito também. Então, assim, para um bom profissional, isso não existe, né? Então, você vai atender a prostituta, o gay, a trans, seja todo mundo, seja quem for, seja, o pobre, o rico, né? O classe Isso é muito média. falado. É, eu faço curso de técnico de enfermagem e no nosso código de ética tem muito isso. E Isso mesmo. é a questão de Estou fazendo na tratar, EFOTEG, vida. não, na grau, no E é que grau. show, show. Eu acho que eu vi mesmo, tu Aí comentou comigo. foi. Aí, em Tu tá relação tendo todas as aulas, todos os dias, como é? às aulas são segunda, quarta e sexta. Aí, no caso, tu já tem todas as disciplinas. É o É por, primeiro tipo assim, módulo? primeiro módulo, estamos no primeiro Ah, tá, módulo. Aí tá bom. as disciplinas vão mudando com o decorrer. Eu sou professor Enfim, da radiologia. Aí eu tava e é, doido para pegar algumas disciplinas. Eu sou professor lá também. Tava doido para pegar algumas disciplinas na enfermagem. Mas ainda não surgiu nenhuma oportunidade, não. Se Deus quiser, eu consigo. aí é assim, tem um exemplo. Infelizmente, né, existem preconceitos com doenças também.
Um É. exemplo de preconceito a HIV. Tem Uhum. profissionais que têm preconceito de tratar pessoas que têm HIV. Só É. que aí entra a questão de tratar o paciente, até no nosso curso de análises clínicas também, isso é importante, de não tratar o paciente como uma doença. É Sim. lembrar que aquele paciente, ele é o amor da vida de alguém, ele é o pai de alguém, ele é filho de alguém, e tratar aquela pessoa como você gostaria de ser tratado. Isso. E isso não envolve só doença, como também em relação a homossexuais, a negros, né, que infelizmente o racismo está em todo canto. Isso é uma É. coisa que afeta demais. E, e é isso, em relação a É. cuidar das pessoas E como assim, realmente pessoas, seres humanos, não como é, doenças, não como características daquela pessoa. como que eu posso falar para você? Tentar enquadrar as pessoas em caixinhas, em conceitos, né? O conceito de um É ser entender humano. que dentro de uma área profissional, um exemplo, na área de enfermagem, é entender que dentro disso não tem padrões. Isso Você não aí. vai só atender uma pessoa magra, você não vai só atender uma pessoa branca, você não vai só atender uma pessoa que não vai, que talvez possa não lhe transmitir uma doença, né? Entendeu? É isso, é real, assim, muito isso. Nesse nível mesmo. Então, dando continuidade, só porque eu tenho que continuar aqui, mas está muito bom o papo. A tarefa de tentar ensinar ética pode se tornar impossível, veja, já que a ética está relacionada aos valores de cada indivíduo pode ter e os diferentes modos de ver o mundo. A influência da família, olha aí, ó, a etnia de origem, além de outros fatores sociais, modam o sujeito nos seus valores. Então, assim, realmente é muito complicado, às vezes. Tudo que a gente conversa aqui, eu não vou dizer que isso está acontecendo aqui, mas vamos colocar um grupo de 1.000 pessoas e eu dando aula. Eu vou conseguir modificar o nível de consciência de todo mundo? Não vou. Porque existe a influência da família, da história de vida daquela pessoa, a forma como ela enxerga o mundo, a escolha religiosa, e isso impacta muito, tá, gente? Então, assim, uma coisa que as pessoas não conseguem entender é que dá para eu ser uma pessoa religiosa e compreender que nem todo mundo tem a visão que eu tenho e aceitar as diferenças. Dá para eu ser uma pessoa, é, vamos dar um exemplo, é, dá para eu ser uma pessoa de classe média e entender que nem todo mundo tem a visão de mundo que eu tenho. Dá para eu ser uma pessoa como eu sou. Eu sou descendente de negro e de índio, embora eu sou pardo, porque minha mãe, ela é descendente mais da linhagem branca. Mas meu pai, ele é cafuzo, ele é negro e índio misturado. Então eu nasci pardo. Eu não nego minha origem, eu gosto da minha origem, entendeu? Eu gosto de abrir a boca e dizer que eu tenho descendências negra e indígena. Eu acho maravilhoso. Então, eu gosto disso, eu participo de grupos de estudo a respeito dessa origem. Sou um defensor, escrevi um trabalho sobre a luta dos indígenas agora na pandemia, porque muitos deles foram perseguidos. Eu não tenho o reconhecimento como descendente direto indígena, porque meu pai ele já é descendente direto, indireto. A minha avó, que faleceu, era índia. Aí meu pai é descendente e eu não consigo mais pegar essa descendência, porque minha avó era quem tinha que ter reconhecido, mas como ela já morreu, eu não tenho como conseguir o reconhecimento de sangue indígena, né? Aí fica nessa. Mas o independente é a memória, é o que você escolhe. Então, assim, muitas pessoas, se eu abrir a boca e dizer que sou índio, que sou descendente, que me considero, porque no Brasil, se nós não, eu se autodeclaro, o IBGE entende você, como é que você é? Eu sou autodeclarado pardo, descendente de indígena. Então, o IBGE anota lá. Se a Adla abrir a boca e disser eu sou negra, ela não se autodeclarou, então o IBGE entende que você é negra. É assim que funciona, entendeu a coisa? Então, a maneira como nós nos enxergamos é a maneira como nós somos reconhecidos, entendeu? Então, dentro do nosso país, todas essas influências e todas essas coisas, elas moldam muito a forma de ver, agir,
Então, às vezes você vê uma pessoa que ela entra num ambiente de brancos e ali só tem ela de negra, ela muda o comportamento dela, porque ela fica com medo, ela fica acuada. Pode prestar atenção. Uma pessoa que é indígena, quando ela entra sozinha no meio onde não tem nenhum indígena, vai ser tão diferente. Se sente, né, pressionado. Nossa, será que eu estou sendo aceito? Como será que eles estão me vendo aqui? Entendeu? É nesse nível. Acho que deu uma travada aqui, gente. Deixa eu ver aqui, viu? Acho não. Deu uma boa travada. Ai, que saco. Para ajudar. Bom, então. Agora passou. Pronto, aqui. Como o atendente de farmácia pode exercer seu trabalho com ética? Eu estou usando o exemplo do atendente de farmácia, mas serve para você também, técnico de análises clínicas. Entregue ao cliente somente produtos de qualidade. Registro da Anvisa, produtos com nota fiscal, prazo de validade. Mantenha sigilo sobre as informações que chegam até você. Trazendo isso para um exemplo de análises clínicas, você só vai analisar e entregar um resultado de exame que você tem consciência de qualidade, que você sabe que foi feito dentro das normas da Anvisa, que você sabe que aquilo ali foi utilizado reagente dentro do prazo de validade. E você tem que manter o sigilo das informações do exame. Então, o professor Jonathan vai fazer um exame lá, foi doar sangue. Aí Ádila e alguns de vocês trabalham lá. Aí no meu exame, na hora que eu fui doar sangue, deu que eu tô com hepatite, que eu tô com HIV. Nossa, o professor tá com isso, gente. Olha. Aí começa o murmúrio. Aí a vida biológica e patológica do professor de vocês está na boca do povo. Isso é ético. Isso é ético, galera. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Hein, Adla? Oi. A relação de não falar diagnóstico, é isso? Porque vocês, enquanto técnico de análises clínicas, trabalhando numa situação, nesse exemplo que eu dei, atendo um conhecido, por exemplo, eu, aí vê lá que os exames deram isso, aí você vai sair por aí dizendo que o professor está com isso? É, realmente. Em qualquer um, né? Um exemplo, em laboratórios, dá um exemplo, laboratório Estrela. Quando a recepcionista recebe, um exemplo, um teste de beta-HCG, Uhum, ela não pode falar nada. Ela tem que ser totalmente uhum, neutra. Ela não pode falar nem, parabéns, você vai ser mamãe. uhum. Ou então, não, você não vai ser mamãe. Porque não permite. Ela Não é não tem o permitido. direito, não é permitido. Ela não tem o direito de abrir a boca para falar o resultado do exame daquela pessoa. Da mesma coisa, por exemplo, uma ginecologista. A mãe leva a menina no ginecologista. Essa menina não é mais virgem, a mãe dela não sabe. E ela Uhum, não quer que a mãe dela saiba. isso. A ginecologista não pode chegar para a mãe e falar, sua filha não é mais virgem. Não É, permite. Porque a intimidade do paciente só pertence ao paciente. Não importa se é. for de menor, se for de maior, não importa. A ética médica, a ética de Dentro da qualquer área da saúde, profissão, da área da saúde, essas coisas, não permite essa coisa de ficar falando é. diagnóstico. E É, assim, é realmente muito antiético. Muito e no antiético. Tem que exemplo ser. que eu dei, além de não ser uma atribuição do técnico, ainda tem a questão de você estar expondo o resultado para qualquer um. Deu para Justamente. entender? Então, assim, independente de você não poder ou não dizer, mas o fato de você expor o resultado para qualquer pessoa, comentar, isso é totalmente fora do sério, de tudo que você imaginar. Então, assim, é uma falta ética muito grave essa.
Então, assim, eu Você pode ver que trabalhei. é feio falar dentro da profissão. Exemplo, você tá ali com seu amigo analista É, e fala, fulaninho tá com esse tal diagnóstico. é, Já é feio. Aí imagina se você sai do seu trabalho, chega na sua uhum, casa e chega, ó, não tem fulano amanhã que a gente conhece, pois é, ele tá com esse diagnóstico aqui. pois é. Então vamos nessa, olha só. Vamos entender. E hoje em dia a gente sabe que HIV, hoje em dia, HIV, todo mundo sabe que você pode pegar HIV não somente por uma questão sexual, propriamente dita. Todo mundo já sabe disso. E que HIV também não é sinônimo de que a pessoa vai morrer, não. Eu estou dando um exemplo porque muitos anos, muitos tempo, as pessoas tinham um alto preconceito com HIV. Mas HIV, ele hoje em dia, as pessoas conseguem conviver muito bem. Se fizer o tratamento certinho, né? Hoje já tem até vacinas, já chegou-se a uma possibilidade até de cura, né? Tem várias pesquisas, não sei se vocês estão sabendo. E assim, então assim, você vai trabalhar com laboratório, você vai trabalhar com enfermagem, no seu caso, por exemplo, você vai ver muito isso. E você vai ver, sim, pessoas conhecidas, porque eu já vi. Entendeu? E aí eu trabalhava lá em São Paulo, e aí eu trabalhei com um técnico de enfermagem que estava fazendo estágio na época. Aliás, ele era enfermeiro, ele estava no estágio, ele ia ser enfermeiro mesmo, sem ser técnico. E aí a gente fez o exame de radiologia, que eu trabalhava no setor de radiologia, né, que eu sou da área de imagem também. E aí, quando eu fiz o exame, aí deu uma alteração, ele terminou o exame, chamou o cliente, que era conhecido dele, botou dentro da sala onde sai o resultado e começou a mostrar o exame para o homem. Eu quase tive um infarto na hora. Eu disse, ei, fulano, vem aqui rapidinho, porque eu não podia falar na frente do cliente. Eu digo, você tira esse homem daqui de dentro agora, ele não pode nem entrar nessa sala aqui. Dirá saber o que que deu no exame dele. Você tá louco? Eu falei bem assim. Ele não é conhecido meu, é compadre de não sei quem. Eu digo, meu irmão, você vai ser um enfermeiro, você está sendo antiético, você está passando um resultado que só o médico que solicitou o exame dele é quem pode dar. Essa coisa de falar ou não falar é uma coisa tão simples, mas tão séria. Então, séria, muito séria. Você, Bota séria se mesmo. você for boca aberta dentro da sua profissão, você pode se prejudicar tanto de um grau que você não está entendendo. É, Eu então, conheço assim, pessoas sabe? que já passaram por isso, sabe? De, aconteceu tal, um exemplo, pronto, dentro do laboratório, a menina ia fazer uma surpresa, abrindo o teste de gravidez junto com a família. Aí a recepcionista foi lá e falou, ó, Hum, Carolina, você vai ser mamãe. E estragou a hum, surpresa da menina. hum, complicado. Aí, só para finalizar, tá, gente? Seja discreto em situações constrangedoras, nunca demonstrar espanto ou admiração, não falar alto, preste um bom atendimento, ou seja, tenha conhecimento dos produtos. O que fazer quando você não souber responder? Evite a empurroterapia, que é inventar coisas que não existem para poder justificar, né? E prometa aquilo que consiga cumprir. Não enxergue o seu cliente, o seu paciente como um amigo, tá, gente? Isso é uma coisa que eu vou falar depois na próxima aula. Cuide da sua aparência pessoal, porque apresentar-se de forma sóbria, discreta, limpa e asseada é uma necessidade profissional em qualquer profissão, né, gente? Eu não posso estar trabalhando todo farroupilho, todo com ressaca, essas coisas do tipo. Cuide da aparência do seu local de trabalho, obviamente, antecipe-se a necessidade do cliente e nunca discuta uma decisão médica ou farmacêutica com o seu cliente ou paciente. Então, depois a gente vai continuar nesse próximo slide aqui, vamos praticar. E por hoje é isso, tá? A gente vai continuar na semana que vem. E esse finalzinho, 3 minutinhos, para vocês fazerem perguntas, questionamentos ou comentários. Fiquem à vontade. Mais alguém? Pode comentar, viu, gente?